tem emoções no ar. Programa Uma Hora com o Rei. Uma hora com os grandes sucessos do rei Roberto Carlos. Programa Uma Hora com o Rei. Domingo às 9 da manhã, aqui na Mega FM. A Mega está onde você estiver. www.megafm879.com.br. Acesse. Está pensando em boa alimentação, alta qualidade, variedade de produtos, um ótimo atendimento e preço baixo? Você encontra tudo isso na Quitanda Faleiro, localizada na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 297, no Itapema. O telefone é o 4693-3747. Quitanda Faleiro, sua alimentação saudável começa aqui! Se você procura qualidade e preço baixo, visite a loja Daisy Perfumaria, onde você encontra tudo para seus cabelos, relaxamento, linha de tratamento e também fralda geriátricas e infantil com os melhores preços. Você encontra tudo isso e muito mais na rua Pedro de Toledo, número 243, Guararema Centro. Daisy Perfumaria, preço baixo todo dia. Mega FM. Começa agora na Mega FM o programa Deus é Quem Faz, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Acompanhe a apresentação do pastor Ebenezer e participe deste momento único de fé e fraternidade. Eita glória! Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de alegria, alegria imensa, por estar salvo, por estar de pé, por Deus ter nos sustentado, ter nos guardado. E nessa sexta-feira maravilhosa, estarmos aqui. Estou bem acompanhado, estou aqui com o pastor Elísio, estou também com o presbítero irmão Toninho, que nos ajuda aqui na congregação de Guararema, no bairro dos Marrom. Ele, o presbítero Daniel, a irmã Andressa, estão ali louvando a Deus, adorando a Deus, juntamente com os irmãos aqui de Guararema. O culto é toda quarta e sábado. Inclusive tem uma campanha muito boa no sábado, pessoas vêm vindo pregar por essa causa. Me coloco de joelho. Deus abençoe a todos os amigos de perto e de longe, familiares. Eu estou muito feliz, muito alegre por estar aqui mais uma vez para glorificar, adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, né? A título de informação, pela misericórdia de Deus, eu nasci num berço evangélico e fui criado na igreja, dormia debaixo dos bancos. Deus abençoe a minha mãe pela dedicação de nos criar na presença do Senhor. Deus abençoe grandemente, né, o esforço da minha mãe. Deixar aqui um abraço também para minha esposa que está lá no trabalho, depois ela vai assistir o programa. Deixar um abraço para o pastor Toninho, né, que é a minha segunda pessoa. Enfim, todo o ministério, toda a igreja, todos os companheiros que estão aí fazendo a obra de Deus com alegria e com prazer. Neste momento nós vamos fazer uma oração para darmos início a esse grande programa, esse grande culto que vai estar aí entrando dentro do teu lar. Abre a porta do teu coração, pois Deus tem uma palavra para o teu coração, um testemunho, mas que Deus vai falar com você mais uma vez, vai. Deus tem prazer de falar conosco. Querido Deus, soberano Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, pelo ar que respiramos, pela comida, pela roupa, pela veste, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Ó Deus, abençoa esta cidade de Guararema, abençoa os ouvintes dessa programação, os que são evangélicos, que não são evangélicos, os simpatizantes da nossa fé, aqueles, ó Deus, que escutam o programa. Ó Deus, eu quero deixar aqui um forte abraço também para o vizinho ali da minha casa, que tem o vulgo como nego. Quando eu estava saindo, ele estava lavando o carro e disse: pastor, o senhor vai indo fazer o programa? Eu vou ouvir o programa aqui. Quero deixar um abraço para ele, para sua esposa, sua mãe, a sua filha, as crianças. São os nossos vizinhos, não são evangélicos, e eu fico feliz de ter eles ouvindo o programa, né? Deus abençoe toda a vizinhança, as irmãs que estão ali na oração pela manhã, das 9 às 10 na nossa sede. Meu Deus, abençoa a igreja, abençoa o povo, abençoa aqueles que ajudam, que somam, aqueles que se preocupam com a obra. Estende as tuas mãos,
porque ninguém faz nada sozinho e eu sou dependente da ajuda de Deus e também da ajuda dos irmãos. Deus, muito obrigado em nome de Jesus e graças a Deus, né? Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui mais uma vez para junto nós glorificarmos e exaltarmos o nome santo do nosso Senhor. Maravilha, né? Deus abençoe grandemente os de perto e também aqueles que estão de longe nos acompanhando. E Deus vai ser glorificado mais uma vez. Mais uma vez, com certeza, Deus será glorificado. Não deixe de compartilhar esse programa. Hoje é sexta, domingo é dia dos pais e eu quero trazer uma palavra aqui voltada também para os dias dos pais, né? Ô Lucas, Deus abençoe o Lucas, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, né? Tá aí sintonizado, tem muitas pessoas sintonizadas aí que a gente não sabe, que a gente não conhece, né? Que a gente não tem um nome aqui, mas que Deus abençoe grandemente a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Não deixa de compartilhar o programa, não deixa de ouvir. Deus tem uma palavra para o teu coração na manhã de hoje. Meu querido, minha querida irmã, amigo, colega, você que tem uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, do médico amado, no capítulo 15 de Lucas. Aqui é o capítulo dos perdidos e achado. Aqui você encontra a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então é o capítulo dos perdidos e achado. Lucas capítulo 15. A Bíblia ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, 1189 capítulos, 31.103 versículos. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós estamos aqui no capítulo dos perdidos e achado, eu quero ficar com o versículo 11 em diante, que fala da parábola do filho pródigo. E eu quero contar uma ilustração. O reino do céu e o reino do mal, o reino da luz e o reino de Satanás. O reino das trevas vivia armando estratégia para destruir o homem, que é a imagem de Deus. O reino das trevas é como um vizinho que não consegue bater no outro, aí bate no filho para atingir o pai. Temos que entender que estamos em pleno conflito no mundo espiritual. E o segredo da vitória é a vigilância. Você pode orar muito, você pode ler muita Bíblia, mas se você deixar de vigiar, o reino das trevas vai te trazer um grande prejuízo se você não vigiar. A vigilância. É melhor que você não ore muito, não jejue muito, mas vigie bastante e conserve a sua salvação. E olha, não está fácil não, porque a gente é falho, a gente enfrenta as aflições do mundo e não está fácil servir a Deus. Aquele que está procurando servir a Deus fielmente, não está fácil, mas o céu é tomado à força. Meu querido, no capítulo 11, no capítulo 15, o verso 11, diz a parábola do filho pródigo, o epígrafo. Disse um certo homem tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. A Bíblia diz que filho é bênção, é herança do Senhor. Então quem tem filho tem bênção. Filho é bênção. Eu não sei quantos filhos você tem. Esse pai tinha 2. Filho é bênção. Filho é herança do Senhor. Então filho não é praga, peste, capetinha, praga ruim. Não.
Filho é bênção. Filho não é coisa. Não. Filho é bênção. Pastor, mas o meu filho, a minha filha, está me dando um pouco de trabalho, mas é bênção. Profetiza que o teu filho é bênção. Profetiza que a tua filha é uma bênção, mesmo que esteja dando trabalho. Mas você tem que profetizar que o teu filho, que a tua filha é bênção, porque é herança do Senhor. A Bíblia diz para os filhos, obedecei os vossos pais. A Bíblia diz, filho, honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias de vida sobre a terra. A Bíblia fala para os pais, para criar a criança no caminho em que deve andar, instrui o menino no caminho que deve andar, porque quando envelhecer não desviará dele. Cipózinho se torce quando é novo, quando é criança, que se torce. Tem que criar os filhos no temor da palavra, na presença de Deus, na igreja. Eu louvo a Deus que eu fui criado no temor da palavra, eu fui criado na igreja, na presença de Deus. Eu tenho uma boa lembrança. Eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe. Nós trabalhávamos em São Paulo, uma época, serviço difícil, e nós fomos trabalhar em Alphaville, Santana do Parnaíba, e nós fomos trabalhar numa época que não tinha chroma key, e era tudo manual, e meu pai foi fazer pintura nas paredes da casa de uma mulher, no Alphaville 10, eu tenho um crachá até hoje. Cenário de filmagem da Globo, das novelas da Globo. E ali, meu pai, nós pintava a parede para fazer as filmagens da novela. E aquelas mulheres, tudo lá, e meu pai dizia assim, a mulher mais bonita que chama atenção é a sua mãe, que está lá em Minas. Sua mãe sim, Benés. A sua mãe é a mulher mais bonita. Sua mãe está comigo na alegria, sua mãe está comigo na dor. Quando eu tive a enfermidade de Chaga, que você tinha 2 anos de idade, que eu fui desenganado, que eu acabei com a empresa, com a firma que nós tinha, e eu fui morar debaixo de um porão lá em Maria da Fé, para se tratar, e o médico mandou eu ir embora para casa com medo de tudo, porque eu ia morrer, que eu fui parar debaixo de um porão, e a dona Inhainha era que cuidava, que dava alimentação para vocês, e eu inchado, deitado em cima de uma cama. Sua mãe não me abandonou. Então ela sim é a mulher mais bonita. Meu pai dizia assim, você quase não ouve eu falar que eu amo a sua mãe, mas observe a forma que eu trato ela. Porque não adianta, com licença, chegar no Facebook, expressar que ama, e depois, no dia a dia, tá matando na unha. No dia a dia, tá matando na unha. Então eu fui criado assim. Meu pai muito pobre, minha mãe sem condições financeiras, mas um lar carregado de amor. Quando eu ia dormir à noite, minha mãe mandava eu deitar no colo dela. Minha mãe está viva, ela está ouvindo o programa. Ela está aqui na casa da Keila, das crianças aqui, da minha enteada. Ela está aqui na casa do Grepo. Escuta aí. Ela lia salmo para me dormir. Eu fui criado assim, escutando programação do Mateus Viense. Oh glória, a Rádio Morumbi, cada culto, cada testemunho. Foi assim que eu fui criado. Se eu falhei, se eu errei, culpado não foi meu pai, nem minha mãe. Não, a Bíblia diz, não dê lugar para o diabo, vosso adversário. Falta de vigilância trouxe consequência cara. Mas eu tive um pai e uma mãe que procurou me criar no temor da palavra. Tanto eu como a minha irmã levaram para a igreja. Hoje eu vejo os pais, além de não ir para o culto, ainda não levam os filhos para a igreja e dá o celular para os filhos brincar. Aí os filhos ficam brincando de Pokémon, nada contra, fica brincando de filminho de guerra. Tá, a mente da criança está presa na tela do celular, na tela do computador, nas novelas depravadas. É isso que você está formando, você está formando um monstro. Você está formando um filho que não vai ter apego em você, não vai ter carinho, não vai ter amor. Aí no fim da vida, você termina no asilo. Por quê? Porque você não deu, você não plantou, você não criou no temor da palavra, debaixo de amor e carinho. Glória ao nome do Senhor. Eu sinto aqui
a presença do Espírito Santo Glória de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus. Eu estou com 40 anos, irmão. Não está fácil ser pastor, ser sacerdote. Não está fácil ser homem sério. Não está fácil ensinar a sociedade que nós estamos vivendo. Parece que você está na contramão. Dizer respeita os pais, respeita a mãe. Por favor, dá licença, muito obrigado. Bença mãe, bença pai. Deus abençoe. Parece que ensinar é isso. Ensinar o que é certo hoje é estar contramão. Aí eu escuto alguém dizendo que nós evoluímos, que o homem se evoluiu. Irmão, o homem está cheio de informação. Aí eu concordo. O homem está culto, está intelectual. Concordo, o homem está tudo isso. Só que tem um porém. O homem está distante do temor de Deus. O homem está distante dos princípios. O homem está distante das coisas honestas, corretas, certas. E a família é a base da sociedade. Como que nós mudamos o mundo? Como é que nós vamos mudar o Brasil? Quando é que vamos mudar a nossa sociedade, o nosso bairro? Quando o povo obedecer à palavra. O ser humano só recupera por intermédio da graça, do poder, do sacrifício de Jesus no Calvário, por a obediência à palavra. Febem não educa ninguém, cadeia não educa ninguém, palavrão não educa ninguém, pontapé não educa ninguém, estupidez não educa ninguém, orgulho não educa ninguém. É a simplicidade, o amor sempre vence. A graça, a misericórdia de Deus é que recupera, é que transforma o mais vil e miserável pecador. Glória, tem solução para tua casa, tem solução para tua família, tem solução para o teu lar. Ainda Glória. É tempo. Jesus quer mudar a sua história. Aleluia. Talvez você está aí me ouvindo e diz: pastor, meu pai está preso, mas ele é teu pai. Pastor, meu filho está preso, mas ele é teu filho. Meu filho está nas drogas, está na bebedice, mas ele é teu filho, mesmo estando nas drogas, mesmo estando na bebedeira. Ele não vai deixar de ser seu filho. Ele não vai deixar de ser seu pai. Ela não vai deixar de ser sua mãe. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. E o mais moço disse: pai, dá parte da fazenda que me pertence. Eu estou correndo, porque eu quero viver bem longe. Eu quero ir embora para uma terra longínqua. Parece que eu vejo ele dizendo: eu estou cansado de obedecer ordem. O senhor diz que eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para a creche, eu tenho que ir para a escola. O senhor fala para mim que eu tenho que dobrar a roupa. O senhor fala para mim que eu tenho que limpar o banheiro depois que eu tomar banho, eu tenho que pendurar as coisas direitinho, que a mãe não é empregada. A senhora diz para mim que eu preciso aprender a fazer arroz, fazer um bolo, lavar louça, para que quando eu casar eu seja uma boa dona de casa. Olha, eu estou cansado, pai. Eu estou cansado, mãe, dessas regras aqui. Eu quero ficar até tarde da noite navegando na internet, e o senhor levanta de ponta de pé e desliga o Wi-Fi e diz: não, meu filho, respeita a casa do pai. Não, isso não. Aqui você não vai fazer isso. Ah, pai, eu estou cansado. Eu estou cansado de norma, de regra. Pai, eu estou cansado, pai. Eu quero ir para as baladas, pai, e voltar só no outro dia. E o senhor diz: não, 10 horas, esteja aqui em casa. Mas eu quero ir para as festas rave. Pai, eu quero me drogar, me beber. Eu quero conhecer o mundo e o senhor não deixa. O senhor quer que eu estude. O senhor quer que eu trabalhe. O senhor quer que eu seja alguém na vida. O senhor quer que eu se forme. Mas eu não quero isso para mim. E agora eu sou de maior. Dá parte da fazenda que me pertence, que eu vou viver de acordo com a minha vontade. E o pai, com o coração doendo, reparte a fazenda. Aquele filho pega a herança. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. Talvez quando ele chegou nessa terra longínqua, ele diz: eu vou trocar o chip do celular pro coroa não ligar para mim. Comprou aqueles short cheio de bolso, aquelas calças caindo, já colocou aquelas correntes pro pescoço, ele já virou
Tá entendendo? E foi para muito longe. Diz aqui, minha mãe não vai ligar para mim, meu pai não vai ligar para mim, porque não sabe mais meu celular, e eu vou mandar no meu nariz. Agora eu faço o que eu quero, chega a hora que eu quero, eu vou onde eu quero. Quando ele chegou lá, ele arrumou bastante amigo, porque ele tinha dinheiro. E o interessante, irmão, é que tudo que tira e não repõe, um dia acaba, e ele esqueceu disso. Ele não arrumou emprego, ele não multiplicou a herança. Ele foi só tirando. E os amigos sugando ele. E ele não percebendo. Muitas mulheres, né? Porque as mulheres olhavam para ele, parecia um Fristo. Os olhos dela rodavam assim, que nem os olhos do Fristo. Mas era por causa do dinheiro. Então o dinheiro mostrou, então ele era o bonitão. Então ele ficava só com as mulheres bonitas. E mal sabia ele que era o dinheiro. Quando terminava ali a rodada de pizza, a cervejada, deixa que eu pago. Fazia bonito, para fazer bonito. Tá entendendo? Deixa que eu pago. Carro com somzão, com a porta erguida. Tá entendendo? Bancando, dando uma de bacana, dando bons presentes. Mas um belo dia ele vai passar o cartão e não tem mais crédito. Aí ele tem que tirar as correntes e o relógio para deixar ali para pagar. Daqui a pouco o dono do hotel chama ele, tá atrasado. Aí ele deixa a bolsa, a cara, deixa o sapato e daqui a pouco diz, olha, você não pode ficar aqui, você não tem dinheiro, seu cheque está sem fundo. E ele termina apacentando porcos, tratando de porco. Mas um dia, naquela miséria, ele diz, lembrando ou caindo em si, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados têm fartura. Ele sentiu saudade da casa do pai, caindo em si. Então significa que ele estava fora de si. O ser humano faz loucura quando está fora de si. Sabe por que você está fazendo loucura? É porque você está fora de si. É por isso que você maltrata seu pai, maltrata sua mãe. É por isso que você está nesse caminho torto. É porque você está fora de si. É por isso que você está distante da casa do Pai, da presença de Deus. Ô irmão, uma pessoa em si não joga fora a riqueza. Uma pessoa que está em si não joga os ensinamentos fora. Não joga tudo aquilo que ele aprendeu de bom. Ele não joga fora. Ele não joga fora o batismo com o Espírito Santo. Ele não joga fora a palavra. Ele não joga fora a amizade. Ele não joga fora a educação. Ele não joga fora o bom comportamento. Ele não vai jogar fora. Quando a pessoa está em si, ele se controla. Se você está fora de si, você vira um descontrolado. Quando você sai fora de si, irmão, você corre o risco até de você matar alguém fora de si. Fora de si você passa com o carro em cima de uma pessoa. Fora de si você faz um arraso. Você faz um estrago. Porque você está fora de si, o diabo entra e te domina. Mas quando ele caiu em si, ele retornou para a casa do Pai. Agora isso aqui eu achei muito interessante, que às vezes nós não estamos preparados para receber o filho pródigo que volta. Lá vem ele. O pai olhou de longe. E quando o pai olhou, o pai reconheceu pelo andar. O pai disse, é meu filho. Está fedendo, está maltrapilho, está de cabeça baixa, mas pelo andar é meu filho. E o pai ficou na porta da varanda esperando o filho voltar. Você deixou de tocar na igreja, deixou de cantar na igreja, deixou de participar do culto, é porque você está fora de si. E lá vem ele, e o pai está lá esperando. Quando o filho chega, o pai o abraça e o beija. O pai não perguntou, filho, tu vem vindo da zona do cabaré, da balada, tu tá com AIDS. Tu vem vindo das drogas, do crack, da Cracolândia, da farra, da orgia. O pai não perguntou. O pai o abraçou, o beijou. Eu creio que mandou ele tomar um banho, deu veste nova, pôs anel, cortou o cabelo, arrumou ele, ajeitou, deixou ele cheirosinho. E se eu fosse conversar com o pai ia dizer para mim, não valia nada, mas era meu filho, era meu sangue. Estava preso, mas era meu filho. Estava na Cracolândia, mas era meu filho. Estava nas noites, mas era minha filha. Oh, glória! Eu sinto a graça de Deus. Aqui nessa rádio eu sinto a presença de Deus. Glória! Eu
pude conhecer um pastor que o filho dele se tornou um homossexual e ficava nas esquinas se prostituindo. E quando acabava o culto, ele ia lá ver como é que estava o filho dele, levava sempre um casaco. O filho tinha vergonha, mas o pastor não tinha vergonha do filho. O pastor cuidava do filho com carinho, mesmo ele estando lá. E um dia o pastor já de idade, pregando numa multidão, quando faz o apelo, uma pessoa vem para frente com um capuz. E quando chega lá na frente, dobra o joelho. Quando o pastor desce por orar, a pessoa levanta o capuz. Quem era? O filho do pastor. E hoje esse filho do pastor é um pastor, um ganhador de alma, um pai de família, e ele dá o testemunho. O que eu aprendo? Teu filho pode estar na sarjeta, pode estar no crime, mas ele é seu filho. Aleluia. Sua filha pode estar te dando trabalho, mas ela é sua filha. Eu sinto a presença gloriosa do Espírito de Deus. O pai abraça, beija, aquele abraço de perdão. Esse abraço mudou a história do filho. Porque eu quero dizer uma coisa: não importa o lamaçal que você esteja, Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador arrependido. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz: filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pecais, para que não peque. Mas se pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Jesus, ele é o advogado dos pecadores. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Lá no Éden tem uma promessa: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E esse é Jesus de Nazaré. Seremos salvos pela graça, não é pelas obras, não é pelo tanto de igreja que você construiu, não é pelo avião, pelo jato, pela oferta, não é por dízimo, não é por carro, não é por fama, não é porque prega bem, não é por eloquência, não. É pela bondade do Calvário, é pelo sacrifício do Nazareno, é pelos cravos nas mãos, é pela coroa de espinho, é pelo sangue vertido, é pelo vinagre que foi dado a ele ao lugar de água, sendo ele justo, mas veio a esse mundo para resgatar o mais vil e miserável pecador. Seremos salvos pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. O homem que é a imagem e semelhança de Deus não foi criado para ir para o inferno. Você vai porque você quer, você tem livre-arbítrio, você decide e escolhe o que você quer. Mas Jesus veio para salvar, veio para dar vida, e vida com abundância. O pai o abraça, mata um bezerro, faz uma festa, se alegra com o filho que retornou. Quantas das vezes nós não se alegramos com a volta do pastor, com a volta da irmã, da moça, do jovem, do adolescente, daquele que estava distante? Vamos nos alegrar, irmão, quando um pecador retornar, quando alguém voltar para as presenças de Deus, quando alguém cair em si e dizer: eu preciso de Deus. Que haja alegria de Deus em nossos corações. Medite no capítulo 15 dos perdidos e achados. Que Deus abençoe. Nós vamos para o intervalo e logo após nós vamos ouvir a palavra pelo pastor Elísio e também a outra palavra pelo presbítero, o irmão Toninho. Hoje não tem louvor, é palavra, é conselho de Deus, é remédio para a alma. Palavra, remédio para a alma. Para alimentar essa carcaça é arroz e feijão, ovo, farinha, fubá, pão doce, pão duro, qualquer coisa, água com sal, goiaba verde. Isso aí alimenta a carne. Agora, para alimentar a sua alma é a palavra. Não saia daí. Procurando um restaurante com comida caseira feita no fogão a lenha, com um ambiente familiar? Já encontrou? Restaurante Sabor da Roça. Venha desfrutar uma boa pescaria e relaxar em uma rede com uma vista privilegiada. Localizado na estrada José Benedito dos Santos, 2101, próximo ao Trevo do Ipiranga. Aberto sábado, domingo e feriados, a partir das 11h30. Faça sua reserva pelo telefone 4693-3351. Visite nossa página do Facebook, Restaurante Sabor da Roça. Esse tem sabor até no nome.
Você sabe qual é o nome da rádio que está na ponta da língua do ouvinte em Guararema? Mega FM 87.9. Diferente e surpreendente. Paulo Piscinas, manutenção em piscinas avulso ou mensal, serviço de alta qualidade. Maiores informações pelo telefone 99521-2475 ou 98478-1938. Realizamos troca de areia, o melhor da região. Paulo Piscinas. Mais música, mais informação. 87,9. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai. Tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras, além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Não desligue, essa é a melhor. 87,9. Graças a Deus. Maravilha. Eu quero deixar aqui um abraço com alguns nomes, né? O Evandro, a pastora Alessandra, o Vinícius. Ô Vinícius, Deus te abençoe, meu filho. Ele escreveu, né? Pastor Elísio, pastor Toninho. O Elísio, o Vinícius, é o filho da pastora Alessandra. Esse menino é uma benção. As crianças dela, umas crianças muito amorosas, muito educadas. Deus te abençoe, meu filho. Eles estão lá na cidade de Borda da Mata. Diaconíssima Viviane, Deus abençoe em nome de Jesus. Ana Carolina, que é a filha da Viviane, olha, bastante jovem, bastante criança ouvindo o programa. A gente se sente honrado, né? Eu que já estou de cabelo branco, já estou entrando para a terceira idade, mas estou conseguindo atrair os jovens para ouvir o programa. Um forte abraço, e tantos outros aí que estão do outro lado e a gente não conhece. A Dora Moraes, José Carlos, Adriana Alves, que maravilha. Deus abençoe a cada um grandemente, o Lucas, a Angelita, a Cristina, Leandro, pastor Elias, pastor presidente, Elias Santana. Deus abençoe o senhor também grandemente, saudade do senhor. Aparece lá na nossa igreja para dar uns glória, viu, meu pastor? Forte abraço à cidade maravilhosa de Guararema. Nossos cultos aqui no Ipiranga, no bairro dos Marrom, é toda quarta e sábado às 19 horas. E graças a Deus, vamos ouvir mais uma parte da palavra com o pastor Elísio. Glória a Deus, amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejar um bom dia a todos, aqui da cidade de Guararema, enfim, a todos. Quero ler aqui um versículo, a palavra de Deus, que se encontra no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, é um texto muito conhecido por todos nós, que está escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade de poder estar aqui e poder estar trazendo, né, uma palavra da parte de Deus, assim como já Deus tem falado conosco, a palavra que o pastor Benézer trouxe aqui nessa manhã. Visto que já foi falado aqui de vigilância, né, arrependimento, né, Deus colocou esse versículo no meu coração: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Mas talvez esteja um ponto de interrogação, de pergunta, ou na sua mente, né? Dizendo, mas o que é que eu tenho que guardar, pastor? O que é que nós temos que guardar? A própria palavra do Senhor nos responde. Primeiro, no livro de Provérbios, no capítulo 4 e o verso de número 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guardar o coração. O que é guardar o coração? Guardar o coração, meu irmão, é sentir o temor, é ser rápido em se arrepender diante de Deus, né? Porque existem coisas que podemos até mesmo esconder ou tentar esconder, né? A gente consegue esconder do homem, consegue esconder do pai, consegue esconder da mãe, consegue esconder do pastor, mas só não conseguimos esconder de Deus, porque Deus, Ele vê todas as coisas, né? E por que guardar o coração? Né? Por que a Bíblia ensina a guardar o coração? Provérbios responde porque é dele que procede a saída da nossa vida. Percebe-se que no Salmo de número 51 e o verso de número 10, o salmista Davi, né, aquele que era segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, né? Aqui no Salmo 51, ou seja, esse salmo que ele escreve de arrependimento de tudo aquilo que ele havia feito diante de Deus, ou seja, ele caiu em si, viu que estava errado. Então ele escreve o livro de Salmo, no capítulo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. Nessa manhã já foi falado de vigilância, nessa manhã já foi falado de arrependimento, nessa manhã já foi falado que temos o livre-arbítrio, ou seja, podemos escolher, né, se eu quero ou se eu não quero, e fica aí essa palavra, né, na tua vida nessa manhã. Se você tem falhado, feito algo que desagradou ao Senhor, é dia de arrependimento, é dia de colocar a mão na consciência e dizer: olha, eu já não estou mais vigilante como outrora eu era, eu preciso voltar atrás, eu preciso pôr a mão na minha consciência e guardar o meu coração. Oh, aleluia. Segundo, a gente lemos aqui Apocalipse capítulo 3, né? E verso de número 11: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. São palavras do próprio Senhor Jesus para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, o que é que nós devemos guardar, pastor? A Bíblia nos ensina o que devemos guardar. Devemos guardar o nosso pé. O nosso pé. Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé ao entrares na casa ou na presença do Senhor. Guarda o teu pé.
que guardar o meu pé? Porque o pé, irmãos, ele é um membro do nosso corpo que nos leva para lá, que nos leva para cá, né? E tem gente que bate no peito e diz: eu vou para onde eu quero. Por que eu vou para onde eu quero? Porque quem manda em mim sou eu. Lembra do filho pródigo que foi acabado de falar sobre ele aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas? Não, pai, dá a minha parte da fazenda. Por quê? Porque eu vou para onde eu quero. Os meus pés me levam para onde eu quiser. E os pés, irmão, na realidade, aqui significa equilíbrio. É com os nossos pés que nós nos equilibramos. Tira o pé para você ver se você consegue se equilibrar. O seu corpo te dá um tombo na hora. E a Bíblia ensina: guarda o teu pé, guarda o coração, guarda o pé. Toma cuidado aonde você pisa, toma cuidado aonde você vai. Talvez você pode estar enganando o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, mas não, aleluia, podemos enganar a Deus, tá? A Bíblia diz que Deus está com o olho como chama de fogo, tá? Que consegue enxergar através desse estúdio de rádio, através dessa parede, através desse vidro, né? Que é como um espelho, né? Mas ele consegue enxergar atrás. Ele consegue enxergar o que o homem não consegue enxergar. Aleluia. E qual é a outra coisa que nós devemos guardar? Que a palavra ensina. Nós devemos guardar a fé. Lá em Timóteo, né? Na carta de Paulo a Timóteo, né? Diz assim, 4:7, né? De todas as provações que Paulo enfrentou, ele vai dizer assim: eu acabei a minha carreira, né, aqui, mas de uma coisa eu digo: eu guardei a fé. Nós não podemos, irmãos, deixar de acreditar, deixar de confiar, deixar de crer, aleluia, na palavra de Deus, deixar de crer, aleluia, que o que eu não posso fazer, Deus pode fazer por mim. Você não pode deixar de crer que aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Lembra do casamento, das bodas de Caná da Galileia, em João capítulo 2, quando Jesus ali dá uma ordem imperativa dizendo: enche essas talhas de água. E quando os empregados daquela festa encheu aquelas talhas, a Bíblia diz que o milagre, aleluia, oh glória a Deus, o milagre da transformação da água em vinho, quem fez foi Jesus. O que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Você pode guardar o teu coração, você pode guardar o teu pé, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Oh glória a Deus. E o que é, pastor, mais que eu tenho que guardar? Quarto lugar, devemos guardar a palavra. O próprio salmista Davi vai dizer o seguinte: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que eu não venha pecar contra ti. É uma lição, meu irmão, de obediência, é uma lição de temor a Deus.
Provérbios capítulo 4 e verso de número 20, o sábio Salomão vai dizer o seguinte: filho meu, guarda as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Por quê? Porque a palavra é vida para aquele que acha e é saúde para o nosso corpo. É a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no teu coração, nunca se aparte dela. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia vai falar aqui das 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. A Bíblia vai falar da igreja de Éfeso. E o que a igreja de Éfeso perdeu? A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. A Bíblia vai falar da igreja de Tiatira. E o que é que a igreja de Tiatira perdeu? Perdeu conhecimento, virou apóstata. A Bíblia vai falar da igreja de Sardes. E o que a igreja de Sardes perdeu? Perdeu a essência, virou um crente nominal, só tinha nome. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Que até tem nome, tem dinheiro, mas não tem Deus, não tem palavra, não guarda, não guarda o coração, não guarda o pé, não guarda a fé. A Bíblia vai falar da igreja de Laodiceia, que tinha perdido a igreja. A Bíblia vai falar também da igreja de Esmirna, e Jesus vai exortar, essa igreja a ser fiel. Jesus vai falar da igreja de Filadélfia, a qual nós lemos aqui. E Jesus vai falar assim para a igreja de Filadélfia: guarda. Se Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, guarda, é porque ela tinha alguma coisa. Então guarda o que tem, oh glória a Deus, para que ninguém tome a tua coroa. Oh glória. Fique com essa palavra, Fique com essa palavra, medite nessa palavra. Hoje foi falado bastante aqui, Deus é que revela, Deus através do Espírito Santo é que coloca a palavra no nosso coração. E Deus vem falando bastante aqui nessa manhã de arrependimento, Vem falando de vigilância, Vem falando de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Poder de escolha. Eu posso escolher fazer o que eu quero. Eu posso ir por aqui, mas eu também posso ir por aqui, onde Deus está mandando, onde a palavra está mandando. Fique com essa palavra nessa manhã. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe as autoridades aqui de Guararema, os comerciantes também. Forte abraço para irmã Edilane. Irmã Edilane, saudade da senhora. Muito nos ajudou ali no 22 de abril, agora está para frente de São Paulo. Forte abraço, irmã Edilane, irmão Cido, Deus abençoe. Deus abençoe também os filhos, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos fazer a comemoração na nossa sede agora domingo do Dia dos Pais, viu, irmã? Se der, vem participar, tá bom? E todos os pais, viu, irmão? Mesmo que você não seja evangélico, pode comparecer lá domingo, será uma honra, um prazer. Vamos ouvir uma palavra também pelo presbítero irmão Toninho. Eu quero nessa manhã saudar a todos os ouvintes dessa emissora com a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra aqui no livro de São Mateus, capítulo 19, que fala sobre o jovem rico. Eis que, se aproximando dele, um jovem disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem,
dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo, se comemora o Dia dos Pais. Eu tenho para mim que o Dia dos Pais, na verdade, são todos os dias, porque é ele que sai de manhã em busca do pão de cada dia para alimentar seus filhos, é ele que volta muitas das vezes cansado, né, do trabalho, da sua lida, né, e porque ele se preocupa com seus filhos, se preocupa com sua família e quer dar o melhor para sua família. A honra que Jesus disse aqui quer dizer respeito. Honra quer dizer respeito. Respeita teu pai também, sua mãe. Eu, na verdade, fui um filho que eu fui criado sem pai. Eu tive, quando eu estava ainda na barriga da minha mãe estava me esperando, meu pai me separou da minha mãe e foi viver com outra mulher. E na verdade a minha mãe foi pai e foi mãe. E me criou aqui mesmo, nessa cidade de Guararema, com muita dificuldade, não deixando faltar o pão de cada dia, sofrendo, mas criou eu e um outro irmão que hoje já é falecido. Esse meu irmão faleceu com 31 anos, mas foi uma mulher que me ensinou muitas coisas boas. Foi uma mulher que me ensinou que eu deveria procurar um caminho que me levasse a ser uma pessoa melhor daquilo que eu era. E foi ela que muitas das vezes eu cheguei em casa e encontrei, pedindo a Deus, orando, ouvindo a emissora de rádio. Na época, saudoso pastor Davi Miranda, e pedindo para que Deus me salvasse, para que acontecesse um milagre na minha vida. E muitas das vezes chorando, eu mandava que ela desligasse aquele rádio, que eu não gostava. E muitas das vezes até bravo, muitas das vezes até bêbado, como eu chegava na época, ela chorava por minha causa. Mas foi ela que no fim da vida, já 5 anos antes dela falecer, ela me viu na igreja e me acompanhou meus passos os últimos 5 anos. Eu cuidei dela com muito amor, com muito carinho, lembrando daquilo que ela fez por mim. E lembrando que agora, além de tudo, dela ter sido me criado daquela maneira. E outra coisa que me aconteceu aqui mesmo nessa cidade, quando eu já tinha 20 anos, eu estava me lembrando agora, e trabalhava numa padaria, de repente minha mãe veio me chamar, era meu pai que tinha aparecido. Eu vim conhecer meu pai com 20 anos. 3 meses depois, ele veio para fazer uma coisa que muitos não fazem nesse dia. Ele veio para pedir perdão. E o perdão não tem tempo. O perdão a gente deve se pedir. Não tem aquele, eu vou deixar para amanhã, para depois, não. Quem sabe Deus está te mandando você pedir perdão hoje para alguém. Que você está com uma mágoa, com uma tristeza, com angústia. E meu pai, em lágrimas, me abraçou. Eu vim me conhecer meu pai, ele pediu perdão, perdoei. Aquela noite ele dormiu em casa. 3 meses depois ele faleceu. Ele voltou exatamente, ele falou: Maria, que chama a minha mãe, eu vim pedir perdão para você e gostaria de conhecer meu filho. Quando ele me viu, me abraçou, chorou e pediu perdão, e eu perdoei ele. Eu sou muito grato a Deus que Deus me deu essa oportunidade de ter perdoado ele também. E aqui, voltando a esse jovem fez uma pergunta que muitos fazem: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta que muitos devem fazer, mas
Se ele era filho de rico, por que ele estava preocupado com a vida eterna? Se ele conhecia os mandamentos, como ele mesmo diz aqui, eu conheço todos esses mandamentos, quando Jesus citou os mandamentos a ele. Se ele era filho de rico, normalmente a pessoa que é rica, ele tem tudo o que ele precisa. Ele aproveita das riquezas, mas com certeza ele sentiu um vazio. E quando ele viu Jesus, eu vou perguntar a ele o que eu devo fazer. Mas eu acredito que jamais ele imaginava que Jesus diria isso a ele. Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu e vem e segue-me. O que prende muitas das vezes a pessoa de servir a Deus nessa terra, de servir a Jesus, são as coisas materiais. Tem muitas das pessoas que não querem se desprender de nada. Isso não quer dizer, Jesus estava aqui dando a ele uma lição, experimentando ele até. Há muitas pessoas que aqui nessa terra que têm bens materiais, que são pessoas que tiveram o privilégio de ter pais, que deixaram alguma coisa e hoje estão usufruindo disso, mas que servem a Deus de coração, que também fazem pelo bem da obra de Deus. São pessoas que têm o prazer de estender a mão, ajudar outras pessoas, né? E servem ao Senhor. Mas tem outras que se entristecem, como foi o caso desse jovem. Ele se mostrou triste, se afastou. Poxa, eu tenho que dar tudo. Eu tenho que desfazer daquilo que eu tenho. Eu tenho que despojar de tudo aquilo. Muitas vezes Deus até não está querendo isso de você, que você tenha que dar tudo, mas que você tenha que ter consciência de o Deus que você vai servir, Ele pode até te dar muito mais do que isso. Há pessoas que chegaram no Evangelho e não tinham nada. Há pessoas que chegaram no Evangelho, chegaram com a vida destruída. Nós vemos casos de pessoas que moravam debaixo de viaduto, de pontes, pessoas que estavam numa sarjeta e hoje tem sua família. Eu sou grato a Deus, hoje eu tenho uma família, já tenho neto, nasceu meu segundo bisneto esses dias, né? E eu sou grato a Deus por isso. Até não saí de casa agora, 2 já estavam acordados, né? E a gente é feliz por uma família que a gente tem. Embora eu fui criado sem pai, criado por uma mãe só, mas uma mãe que me ensinou coisas boas, uma mãe que fez eu ver o lado bom e o lado ruim da vida. Que muitas das vezes, quando a gente ia se deitar, muitas das vezes a gente não tinha um prato de comida para comer. Mas tinha uma mãe que muitas das vezes tirava da boca. Eu me lembro aqui na cidade, ela trabalhou em pensão, em restaurante, ela levava uma pequena marmita e ela dividia aquela marmita entre eu e meu irmão. Tomava, muitas das vezes ela fez isso, tomava uma água doce, naquele tempo era o açúcar cristal, ele nem tinha esse açúcar fino ainda, ela tomava água doce, muitas das vezes, e falava, come a comida, filho, para vocês, dá para a mãe passar a noite, e outro dia ela ia trabalhar. Quer dizer, ela fez o papel de mãe e de pai. Você que nesse domingo, muitas famílias, aqui em muitos lugares vão parar para dar um abraço no seu pai. Você que não tem honrado seu pai e nem sua mãe, pense bem nisso, medita bem nisso. Jesus está mandando você honrar, está mandando você respeitar. O respeito é mais importante. Se você tem uma mágoa, você tem uma tristeza no coração, tem alguma coisa que afastou você do seu pai, da sua mãe, volta para ele. Se é preciso pedir perdão, pede perdão para ele. Com certeza Deus vai te abençoar. Com certeza Deus vai te iluminar. Com certeza Deus vai fazer você reconhecer. A coisa mais importante nessa vida é a pessoa reconhecer
Se arrepender. Sem arrependimento você não chega a lugar nenhum. Ah, eu não me arrependo de jeito nenhum. Então você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai continuar sendo essa pessoa triste, angustiada, essa pessoa que tem ódio, mágoas. Isso não vai te levar a nada. Mas se você se arrepender, você na verdade crê que você precisa se arrepender, reconhecer que o Senhor Jesus pode fazer tudo isso na sua vida, que Ele pode te levar a você também, depois de usufruir tudo que você tem direito nessa terra, porque Ele dá o direito de você ter as coisas boas também da vida aqui na terra, Ele te conduzir à vida eterna. Vem e segue-me. O que entristeceu aquele jovem é quando ele pensou assim, poxa, mas então tem que desfazer de tudo que eu tenho. Não, Deus não quer que você desfaça. Ele quer muitas das vezes que você desfaça desse orgulho que você tem. Às vezes o orgulho faz a pessoa se achar que ele é mais do que aquilo que ele deve ser. E não deixa ele chegar a lugar nenhum. O orgulho tem afastado muitas pessoas de Deus. Inclusive o inimigo da nossa alma, o que fez ele se afastar de Deus? Foi unicamente o orgulho. E ele tem implantado isso em muitos corações aqui na terra. E o orgulho leva o homem à derrota. O orgulho leva o homem a se afastar de Deus, se afastar das pessoas. E muitas das vezes, como foi o caso do meu pai veio reconhecer, mas já era tarde demais. O erro, ele escolheu outra mulher, e aquilo que ele não quis dar para minha mulher, ele foi receber uma parte ruim da outra mulher, e ele voltou para ele e falou, poxa Maria, deixei você esperando esse menino, e fui sofrer na mão de outra mulher, fui sofrer para esse mundo, virei mendigo, e hoje eu voltei para pedir perdão para você. Pense bem, você que tem uma mágoa do seu pai, da sua mãe, pense bem, se você não deve parar para pensar, e se nesse domingo você está afastado, você está longe do seu pai, da sua mãe, chegue e se arrependa. Fala, pai, eu reconheço, eu saí um dia de casa, eu desprezei tudo, seus conselhos, aqueles conselhos bons que o senhor e que a mãe dava para mim, e eu voltei arrependido para te pedir perdão. E quero reconciliar com o senhor. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, a você, filho, como eu, que um dia tive que perdoar meu pai, embora já tivesse passado 20 anos, mas reconheci que sem o perdão nós não chegamos a lugar nenhum. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já vamos terminar, o nosso horário está estourando. Eu quero deixar aqui um abraço. Ô Viviane, ouviu o testemunho, filha? Deus vai resolver essa situação. Ô pai. Ô irmãos, eu fico triste quando um pai faz um filho e corre da responsabilidade. Eu estou falando dos filhos abandonados pelos pais. Pai que abandonou os filhos. Filho é benção. Não precisa pôr na justiça para pagar pensão, não. Não é pensão, não, irmão. Que pensão? Está pensando que é arroz e feijão? Não é isso. Carinho, afeto. Filho é benção, filho. Pai que tem corrido dos filhos. Mãe que tem abandonado os filhos. Vamos refletir nessa palavra, nesse simples programa, que aqui a gente vem de livre e espontânea vontade, com o objetivo de ser benção na sua vida. De ser benção na sua casa. A paz do Senhor. 1, 2, 3. A paz do Senhor.